Bom, agora vamos falar de uma doença que afeta principalmente a terceira idade, a osteoporose. Ela atinge 10 milhões de pessoas no Brasil, provoca a perda de tecido ósseo, deixando os ossos vulneráveis a fraturas que podem levar à incapacitação e, em alguns casos mais graves, à morte. Nós vamos debater esse assunto agora no quadro ABC da Saúde. E para explicar e esclarecer as principais dúvidas a respeito da osteoporose, convidamos para vir ao Estilo de Vida a reumatologista Sandra Lúcia, ela que já está aqui. Doutora, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Vou começar Obrigada. fazendo a pergunta-chave. O que é a osteoporose? Faça um breve resumo para a gente. A osteoporose é um enfraquecimento da massa óssea. O cálcio diminui no seu interior e com isso o osso fica mais fraco e podendo levar à fratura. Como que a pessoa desenvolve essa doença? Ela desenvolve a partir do momento que ela vai começando a perder essa massa óssea, o cálcio diminui no osso e acontece isto tanto no fator depois da mulher na menopausa, ou em homens mais depois dos 60 anos, ou em algumas causas secundárias, como doenças, drogas, medicações que levam a essa fraqueza dos ossos, sedentarismo, pessoas que passam muito tempo imobilizada. O importante saber que a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não dói. E muitas vezes quando o paciente descobre que tem osteoporose, ele já teve uma fratura, é isso que leva ele ao médico. É como se o osso ficasse esponjoso, é isso? É isso, como se o osso ficasse esponjoso, ele fica com as suas trabéculas mais largas, então ele tem o mesmo tamanho do osso, mas com fragilidade, ele fica fraco, né? Mas a principal causa da osteoporose é realmente a falta de cálcio. É a falta de cálcio. E esse cálcio a gente adquire na alimentação. Na alimentação, o exercício é importante, também é importante você ter, porque o osso ele é formado de sais minerais, você também ter o vitamina D, que mantém esse osso forte, e o fósforo também. Mas o cálcio e a vitamina D são essenciais. Onde nós encontramos essas substâncias? A alimentação rica em leite e seus derivados são ricas em cálcio e também as alimentações em folhas verdes. Então essas alimentações faz com que você fortaleça. Sendo o detalhe que o leite não precisa ser um leite gorduroso. O leite desnatado ele tem a mesma quantidade de cálcio que o leite integral. Agora me surgiu uma dúvida, quem sofre de intolerância à lactose pode vir a desenvolver mais facilmente a doença? A criança que tem intolerância à lactose, ela pode desenvolver a osteoporose na infância. E o que os papais e mamães podem fazer para que isso não aconteça? Tem que ser orientado com a nutricionista para poder ver o que fazer para repor. Tem outras substâncias que tem o leite, né, que tem o cálcio sem ser o leite, e fazer esse balanceamento nutricional. Doutora, o que acontece com o corpo da pessoa quando ela está desenvolvendo essa doença? Porque, como a senhora já falou, é uma doença silenciosa. Então, os primeiros sintomas eu suponho que só apareçam quando o estágio é bem grave, não é? Isso, avançado. Na verdade, o corpo, quando já está a osteoporose avançada, tem fratura, ele vai diminuindo de tamanho. O paciente vai fazendo, se é fratura de coluna, porque quais são os locais mais frequentes de fratura? É a coluna, né? A região dorsal das costas, aí a paciente vai ter dor nas costas, a região do fêmur, da coxa, e essa fratura é cirúrgica, e do punho também, porque quando a pessoa cai, ela apoia com a mão, então ela fratura o punho. São os 3 locais mais frequentes de fratura. Quando ela fratura a coluna, que não precisa muitas vezes não vai operar, não vai ortopedista, ela vai tendo uma corcunda, a coluna vai curvando, vai fazendo uma cifose. E com isso o paciente, nesse caso, quando você faz a raio-x, você vê as fraturas da coluna vertebral. Filhos de pais que têm a doença são mais propensos a desenvolvê-la? Sim, o importante, o fator genético, ele é responsável por 70% da doença. Então, se você tem pais, mães ou avós que têm osteoporose e que já teve fratura, você tem que ter esse tratamento precoce, observar o diagnóstico precocemente, isso é importante. E também, o que também é muito importante esclarecer é a respeito dos graus, dos estágios da osteoporose. A gente já falou que é uma doença silenciosa, mas ela não dá nenhum sinal. Só tem dor quando o paciente fratura. Esse que é o caso importante.
Tá? Então, assim, o paciente, o que ele tem que observar? Algumas coisas. A osteoporose, ela pode acontecer na infância, pode acontecer mais na mulher depois da menopausa e pode acontecer no homem. A criança, quais são os fatores de osteoporose na criança? Pode ser primário e pode ser secundário. O primário, isso é uma doença que a gente chama de osteogênese imperfeita, que o paciente tem várias fraturas. A criança pode fazer várias fraturas, aí tem que procurar o reumatologista. A criança também, que usa corticoide, a criança que usa anticonvulsivante, medicações para convulsão, para epilepsia, também você tem que estar atento. E o adulto quando entra na menopausa. Ok, doutora, vamos um breve intervalo agora. Você aí de casa pode aproveitar a participação da doutora aqui no Estilo de Vida. Faz a sua pergunta que respondemos ao vivo. Você pode enviar sua pergunta pelo nosso Facebook. É só acessar facebook.com/estilo de vida, curtir a nossa página, deixa lá sua perguntinha. Não esqueça de deixar o local de onde você fala para nós podermos localizar você. E nós respondemos ao vivo e voltamos em seguida falando muito mais sobre osteoporose. Até já!